Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. A 7ª aula do curso Batalha Espiritual. Nessa aula nós vamos falar algumas questões importantes, por exemplo, a diferença entre doutrinas reencarnacionistas e a doutrina cristã, ou as doutrinas cristãs, tanto a católica quanto a evangélica, sobre a ressurreição. E por que esse tema no meio de um curso de batalha espiritual? Porque a Sagrada Escritura proíbe a evocação dos mortos, que é uma das práticas de algumas doutrinas reencarnacionistas, o contato com os mortos e a evocação dos mortos. Por isso é importante falar então das diferenças entre a fé católica cristã ou a fé cristã e as crenças reencarnacionistas. Existem várias diferenças. Vamos falar das diferenças mais elementares e fundamentais. Eu gostaria de dizer o seguinte, que cada um é livre para ser o que quiser, né? Primeira coisa. Segunda coisa, que nós não estamos falando das pessoas que praticam uma fé ou outra. Evidentemente que existem pessoas reencarnacionistas maravilhosas, muito boas, com coração ótimo. E evidentemente que o contrário é verdadeiro também. Existem cristãos péssimos, lamentáveis. Então, não vamos falar das pessoas que praticam. Evidentemente existem pessoas boas, tanto numa crença quanto na outra. E a terceira coisa é, você não vai conseguir ser um bom católico e espírita ao mesmo tempo. Você não vai conseguir ser um bom católico sendo espírita. E você não vai conseguir ser um bom espírita sendo católico. Por quê? Porque existem coisas que são diretamente contrárias. E não é possível crer numa coisa sem deixar de acreditar na outra. Mas para você entender bem o que nós estamos falando, vamos começar por aí. Então, proposições básicas da doutrina reencarnacionista. Primeira coisa é a pluralidade das existências. Por exemplo, no Livro dos Espíritos, na parte 2ª, capítulo 5, item 222, na página 143 e 144, diz o seguinte: portanto, ensinando o dogma da pluralidade das existências corporais, os espíritos renovam uma doutrina que teve origem nas primeiras idades do mundo e que se conservou no íntimo de muitas pessoas até aos nossos dias. Circunstância digna de nota é que não só neste livro os espíritos a ensinaram, também no decurso dos últimos tempos. Já antes da sua publicação, numerosas comunicações da mesma natureza se obtiveram em vários países, multiplicando-se depois consideravelmente. Talvez fosse aqui o caso de examinarmos por que os espíritos não parecem todos de acordo com essa questão. E na página 145 diz o seguinte, que a doutrina espírita no tocante à reencarnação, Então, os espíritas, não só os espíritas kardecistas, mas outras linhas de espiritismo, creem na pluralidade das existências. O que é isso? Que você vai reencarnar até chegar a um nível de evolução espiritual. Então você, vamos dizer assim, evolui a partir da reencarnação. O cristianismo prega exatamente o contrário, a ressurreição. Lucas 16, de 19 a 31, conta a parábola do homem rico chamado Lázaro, a parábola do rico e também do mendigo de nome Lázaro, que estava coberto de chagas. E diz o seguinte: ele avidamente desejava matar a fome com as migalhas que caíam da mesa do rico. Até os cães iam lamber-lhe as chagas. Aconteceu, diz a parábola, de morrer o mendigo e ser levado pelos anjos ao seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. E estando ele nos tormentos do inferno, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Gritou então: Pai Abraão, compadece-te de mim e manda Lázaro que molhe em água a ponta do seu dedo, a fim de me refrescar a língua, porque eu sou cruelmente atormentado nessas chamas. Abraão, porém, replicou: Filho, há entre nós e vós um grande abismo, de maneira que os que querem passar daqui para vós não podem, nem os de lá para cá. O rico disse: Rogo então
Pai, que mandes Lázaro à casa do meu pai, pois tenho 5 irmãos, para lhes testemunhar, que não aconteça virem também eles parar nesse lugar de tormentos. Abraão respondeu: eles lá têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. O rico replicou: não, pai Abraão, mas se for a eles, presta atenção agora, alguns dos mortos, eles se arrependerão. Abraão respondeu-lhes: se não ouvirem a Moisés e os profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguns dos mortos. Então essa passagem é importante porque ela tem algumas questões fundamentais e diferentes entre a religião cristã e as religiões reencarnacionistas. Primeira coisa, na passagem, na parábola de Lázaro, do rico e do Lázaro contada por Jesus, existe o inferno. As crenças reencarnacionistas não acreditam no inferno. Segunda coisa, diz que uma pessoa que está no inferno não pode passar para o céu e do céu não pode passar para o inferno, ou seja, é um estado definitivo e eterno. Terceira coisa, diz que o rico pede que um morto volte para visitar, e a resposta da parábola é não, eles têm os Moisés e os profetas, acreditem neles. Hebreus 9, 27 é uma passagem muito clara do Novo Testamento. Carta aos Hebreus de São Paulo 9, 27 diz assim: está determinado que os homens morram uma só vez e logo em seguida vem o juízo. Então, está determinado que os homens morram uma só vez e logo em seguida vem o juízo. Livro de Sabedoria, capítulo 2, versículo 5 diz assim: a passagem de uma sombra, eis a nossa vida. Nenhum reinício é possível uma vez chegado o fim, porque o selo lhe é aposto e ninguém volta. Então esses dois versículos são muito claros em afirmar que não existe, já existe depois da nossa morte o juízo, não existe a possibilidade de outras vidas. Então está determinado que os homens morram uma só vez e logo em seguida vem o juízo. Outra coisa interessante então eles acreditam que a salvação vem por esse progresso contínuo de reencarnação, enquanto no cristianismo a salvação aconteceu porque Jesus Cristo, Filho de Deus, João 3,16, o Pai deu o seu Filho único ao mundo, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. As crenças reencarnacionistas negam também o céu e o inferno. Mateus 25, de 31, 32, 41 e 46, diz assim: quando o Filho do Homem voltar na sua glória, e todos os anjos com ele, ele vai se sentar no seu trono glorioso. Todas as nações se reunirão diante dele. Ele separará uns dos outros e lhe dirá: retirai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, destinado ao demônio e aos seus anjos. E estes irão para o castigo eterno, olha só, e os justos para a vida eterna. Então, castigo eterno, vida eterna. Não há possibilidade de sair disso, não há possibilidade de voltar novamente, né, e tentar evoluir para um nível mais alto. Então, resumidamente, é o seguinte: no cristianismo, Jesus Cristo, Filho de Deus, morreu por nós para a nossa salvação. Na reencarnação, não. Nós podemos nos salvar por obras e por um processo contínuo de elevação espiritual. Isso é falso, porque negar a crucificação de Jesus e a salvação de Cristo na cruz para os cristãos é negar a salvação eterna. Então, nós não somos salvos pelos nossos méritos, nós cristãos. Somos salvos porque Jesus morreu na cruz por nós. Enquanto que no Espiritismo as pessoas são salvas, ou acreditam que são salvas, pelos seus méritos. Então, veja o que diz, por exemplo, a carta de 1 João, capítulo 2, versículo de 1 a 2. Mas se alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. Ele é a expiação dos nossos pecados, não somente dos nossos pecados, mas dos do mundo inteiro. Efésios 2, de 8 a 9. Porque é gratuitamente que fostes salvos pela fé, e isto não provém de vossos méritos, mas é puro dom de Deus, não provém das obras, para que ninguém se glorie. Efésios capítulo 1, versículo 7.
Neste Filho, pelo seu sangue, temos a redenção e a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Outro fato importante é que o Espiritismo nega a Bíblia como algo... Para os cristãos, a Bíblia é revelação divina. Para os espíritas, a Bíblia é apenas um livro que fala de costumes e moral, não um livro infalível. Para nós, a Bíblia é a revelação de Deus Pai. Então, outra diferença, nós cremos, principalmente os católicos, na ressurreição da carne. Professamos isso, não na reencarnação da carne, na ressurreição da carne. E eles professam a independência do corpo. Então, eles professam a independência do corpo. Nós cremos na ressurreição da carne. Lucas 24, de 36 a 43, vai dizer o seguinte: enquanto ainda falavam essas coisas, Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhes: a paz esteja convosco. Perturbados e espantados, pensavam estar vendo um espírito. Por quê? Porque Jesus já havia morrido. Mas ele lhes disse: por que estáis perturbados? Por que tem essas dúvidas nos vossos corações? Vede as minhas mãos, vede os meus pés. Sou eu mesmo. Apalpai, veja, apalpai e vede. Um espírito não tem carne, nem ossos, como vedes que eu tenho. E dizendo isso, mostrou as mãos e os pés. Mas, vacilando eles ainda, e estando cheios de alegria, perguntou: tendes alguma coisa para comer? Ofereceram um pedaço de peixe assado. Ele tomou e comeu à vista deles. Veja, se Jesus Cristo comeu um peixe assado com eles, ele não era um espírito. Se Jesus Cristo permitiu a Tomé tocar ao seu lado, ele tinha um corpo ressurrecto, um corpo glorioso. Então Jesus não apareceu em espírito para os seus apóstolos. Jesus Cristo apareceu com um corpo glorioso. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 12 e do 42 a 44 diz assim: ora, se prega que Jesus ressuscitou dentre os mortos, como dizem alguns entre vós que não há ressurreição? Assim também é a ressurreição dos mortos. Semeado na corrupção, o corpo ressuscita incorruptível. Semeado na fraqueza, ressuscita vigoroso. E etc, etc, etc. Então, nós cremos na ressurreição da carne, não só na independência do corpo com o espírito. Existem outras diferenças fundamentais. Por exemplo, para algumas correntes reencarnacionistas, Jesus é um espírito evoluído, e isso é diminuir Jesus Cristo. Para os cristãos, Jesus é Deus. Jesus é Deus. Existem várias passagens na Bíblia onde as pessoas se prostram e adoram a Jesus Cristo. Por exemplo, depois da cura da filha de Jairo, Jairo se dobra e adora Jesus. Ao começo do Evangelho de João, o Verbo estava em Deus, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O Verbo estava em Deus, o Verbo era Deus e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. De quem ele está falando? De Jesus Cristo. Então Jesus Cristo é Deus. É Deus, ele foi gerado, ele não foi criado. Ele não é apenas filho de Deus, um profeta, um espírito de luz, alguém evoluído, São Miguel Arcanjo, como diz outra religião. Não, Jesus Cristo é Deus. Jesus Cristo é Deus, é o Filho de Deus vivo. Ele está no Pai, o Pai está nele, diz a crença. Então Jesus Cristo é Deus. Por que isso é importante? E repito, por que isso está sendo falado num curso de batalha espiritual? Deixa eu pegar aqui a Sagrada Escritura, e tem uma passagem muito interessante que nós podemos começar sobre a batalha espiritual. Ela está em Deuteronômio, capítulo 18, versículo de 9 seguintes. Eu vou ler a tradução da Bíblia Ave Maria, mas as outras traduções são muito parecidas. Quando tiveres entrado na terra que o Senhor teu Deus te dá, não te porás a imitar as práticas abomináveis da gente daquela terra. Não se ache no meio de ti quem faça passar pelo fogo seu filho ou sua filha, nem quem se dê à adivinhação, à astrologia, aos agouros, ao feiticismo,
à magia, ao espiritismo ou à invocação dos mortos, porque o Senhor teu Deus abomina aqueles que se dão a essas práticas, e é por causa dessas abominações que o Senhor teu Deus expulsa diante de ti essas nações. Serás inteiramente do Senhor teu Deus. Serás inteiramente do Senhor teu Deus. As nações que vais desposar ouvem os agoreiros e os adivinhos. A ti, porém, o Senhor teu Deus não o permite. Então, nessa passagem, sustentada pelo Catecismo da Igreja Católica, é muito claro que, de acordo com o cristianismo, claro, de acordo com a nossa visão, a gente não pode levar o filho num centro, frequentar adivinhação, astrologia, feiticismo, fazer o filho passar pelo fogo, superstição. São Paulo vai dizer lá em Gálatas 5 que superstição é obra da carne, fé é obra do Espírito, superstição é obra da carne. Então, por que é importante dizer essa aula de diferença entre espiritismo e cristianismo? Porque, pelo seguinte: negando Jesus Cristo se nega a salvação, primeira coisa. Segunda coisa por que a Bíblia proíbe a evocação dos mortos? Por que a Bíblia proíbe o contato com os mortos? Porque os mortos não voltam. Então, segundo, se os mortos não voltam, aquelas supostas aparições de falecidos que acontecem em religiões reencarnacionistas não são pessoas falecidas, mas são espíritos malignos que fingem ser essas pessoas falecidas, que estão nos ares, segundo Paulo, Efésios 6, mas que são capazes de imitar voz, comportamento, escutar coisas que nós falamos e imitar. Então, por isso, a Sagrada Escritura proíbe a evocação dos mortos, o contato com os mortos. E as pessoas devem perguntar: sim, mas vocês católicos não pedem a intercessão dos santos? Sim, mas nós pedimos nós não evocamos o santo, não queremos que o santo baixe em algum lugar. Nós pedimos a intercessão dele, que acreditamos estar salvo no céu. Pedimos para ele orar e rogar por Deus a nós. Podemos pedir a Jesus Cristo diretamente? Sem dúvida alguma. Nós temos acesso direto a Deus, ao Pai e ao Filho. Mas então por que esses intercessores nos céus? Porque muitos deles tiveram mais intimidade, e têm hoje, por estarem na presença de Deus, mais intimidade com Deus do que nós. Então não se trata que nós não podemos chegar, se trata que eles têm, por estarem na presença de Deus, um mérito, uma petição, vamos dizer assim, mais forte do que nós. Então, é importante você saber o seguinte: quando a gente vai nesses lugares citados na Sagrada Escritura, um centro, fazer um despacho para alguém, fazer um trabalho, amarração por anjo, búzios, leitura de mão, cartomante, nós estamos nos contaminando com espíritos malignos. Portanto, a gente não pode ser ao mesmo tempo, não deveria ser ao mesmo tempo cristão, católico, e ao mesmo tempo ser reencarnacionista. Ou você, repito, opta em ser um bom reencarnacionista, não crendo no que os cristãos creem, ou você opta em ser um bom cristão, deixando de lado essas crenças reencarnacionistas. É uma escolha pessoal de cada um, né? Você acredita, você escolhe naquilo que você quer acreditar. Agora, é importante dizer isso, que existe a contaminação. Quando nós vamos nesse lugar e evocamos um morto para curar alguma enfermidade, alguma doença, existe uma contaminação maior, né? Então, existem passagens no Levítico também, dizendo que não se consulte mortos para não vos contaminar com eles. Então, amigos, nós falamos que o inimigo age sempre por brechas, sempre age por brechas. Uma das brechas que nós podemos dar ao inimigo é o contato com os mortos, o contato com os espíritos, quando nós deixamos ou permitimos que o espírito converse conosco, entre em nós, entre nosso corpo, nós estamos abrindo brechas para o maligno.
Nós não lemos na Sagrada Escritura em nenhum momento uma pessoa sair de si para profetizar, para psicografar, para escrever alguma coisa. Repito, eu respeito toda a diferença de crença. As pessoas têm direito de crerem ou não crerem no que elas quiserem, mas do ponto de vista cristão, nós não acreditamos que esses espíritos, existam espíritos do bem ou espíritos do mal, que exista um espiritismo branco ou um espiritismo mais pesado. Para nós, toda e qualquer forma de evocação dos mortos, ela é contrária à Sagrada Escritura, que diz que nós não podemos nos evocar mortos, chamar pessoas mortas, fazer cirurgias, passar filho pelo fogo ou qualquer coisa parecida. Então isso para nós acreditamos nesse curso de batalha espiritual, que isso abre brechas na nossa vida, brechas para que o inimigo comece a agir em nós. Às vezes ele cura uma enfermidade, sim, se isso não for sobrenatural, se não depender do milagre, ele pode curar uma enfermidade. Mas aí a pessoa fica amarrada, ela começa a ter raiva do sagrado, começa a entrar em depressão, às vezes começa a ter sintomas de desequilíbrio mental, e o prejuízo é muito grande. Então, quando nós buscamos uma cura de uma maneira, no mínimo, duvidosa, porque a gente vê alguns rituais onde se corta, se fura, se coloca em estilete, e é evidente que existe uma força ali que não é humana, porque a pessoa não sente dor, ela aparentemente não sente dor, mas a pensar que isso venha de Deus, eu tenho minhas dúvidas. Eu, como cristão, acredito que não. Repito, em nenhum momento da Sagrada Escritura você vê algum espírito sendo invocado ou evocado por alguns cristãos. Deus nos respeita tão profundamente e nos ama tão profundamente que nos deu a liberdade, e Deus nos respeita tão profundamente que respeita o nosso jeito de ser. Até o Espírito Santo, quando nós pedimos o Espírito Santo, certamente ele age em nós e através de nós, mas não nos tira de si, porque Deus respeita a sua criação. Para mim, isso é uma opinião particular minha, todos os espíritos que tiram a pessoa de si são espíritos que não vêm de Deus. Agora, repito, nós temos direito a crer em quem você quiser crer, mas do ponto de vista bíblico, do ponto de vista do catecismo da Igreja Católica, não é possível ser cristão e crer na reencarnação ao mesmo tempo. Nós cremos na ressurreição, não na reencarnação. Nós cremos que está determinado que o homem morra uma só vez e logo em seguida vem o juízo. As crenças reencarnacionistas negam o inferno, negam o céu, negam anjos, negam demônios, negam a Bíblia como fonte de fé, negam que Jesus é Deus, negam a salvação em Jesus Cristo. Então são várias coisas graves e contrárias à nossa fé, são mais ou menos 40 coisas contrárias e diretamente contrárias à nossa fé, que é impossível, uma coisa é excludente à outra. Ou você crê que Jesus pagou os nossos pecados na cruz, ou você crê que você paga isso sozinho, ou você crê que você vai ressuscitar, ou você crê que você vai reencarnar. Existem aqui algumas linhas, por exemplo, que acreditam na reencarnação, só a título de curiosidade. Por exemplo, o Espiritismo crê na reencarnação, Umbanda crê na reencarnação, o racionalismo cristão, sociedades esotéricas, Rosa Cruz, essencialismo, antroposofia, teosofia, cientologia, Cidade dos 7 Planetas, as Ordens dos 49, Ação Mental Interplanetária, Universo em Desencanto, Profecias de Trigueirinho, O Vale do Amanhecer, Seixinoye, a Legião da Boa Vontade, a Nova Era, o hinduísmo nas suas diversas formas, então o budismo, são crenças na reencarnação. Então, repetindo, é impossível você crer na reencarnação e em Jesus Cristo como Redentor e Salvador ao mesmo tempo. Nós cremos que Deus se fez carne e habitou entre nós, e Colossenses, cravou na cruz o documento que pesava contra nós. Nós não somos salvos pelos nossos méritos. As obras, sim, fazem que a fé não seja morta, São Tiago, mas não somos salvos pelas obras, somos salvos gratuitamente por Jesus Cristo. Até a próxima.